Declare: quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mesmo assentado no seu lugar, você pode levantar as suas mãos. Comece a declarar ao Senhor algo que o Espírito gere no seu coração para adoração. O que você pode falar para Ele? Qual é o sentimento? Qual é o... Você está com gratidão? Então expressa gratidão ao Senhor. Levanta mais alto, levanta mais alto. Diz: quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pela excelência, pela grandeza do teu poder operando em nós. Em o nome de Jesus eu te dou graças. Abra os olhos do nosso entendimento. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos conhecer a Ti plenamente. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você está feliz em Jesus? Amém. Irmãos, eu quero que você vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 24. Esse é um texto que eu tenho escutado o pastor falar com muita frequência, e eu vou iniciar por ele esta noite. Uma mensagem, acredito, que o Espírito tem gerado, e eu quero manter a linha do que já está sido ministrado aqui. Domingo foi ministrado sobre o tempo de o quê? Quem lembra? Pastor não vale, né? Tempo de manifestação da igreja. Você sabe que manifestar, né, é basicamente se mostrar, né? A palavra igreja no original, eclésia no grego, é exatamente chamar para fora. Então você chama algo que já está no seu interior, que precisa ser demonstrado, precisa ser manifestado. Em Provérbios capítulo 24, no versículo 10, tem um texto conhecido que diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então eu vou ler novamente. Se você se mostra fraco, ou seja, se você manifesta fraqueza no dia de angústia, é porque a sua força é pequena. Vou ler de uma outra maneira. Se na hora que a coisa aperta, você está fraquejando, é porque você é fraco. Tá entendendo? Se na hora que o dia mal se manifesta para você, você fica acuado igual um gatinho, é porque você é fraco. A palavra de Deus está dizendo: a sua força é pequena. Ela não se tornou pequena. Você não virou fraco. Se no dia que a coisa aperta você mostra fraqueza, é porque você é fraco. E aí você pode se analisar se você é ou não é fraco. Não estou falando se você está fraco, estou falando se você é ou se você não é fraco. E só para que você não fique chateado comigo, mas a verdade é: o dia mau vem para todo mundo. Eu já passei dias maus, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui nesse recinto, quem estiver assistindo, quem for assistir, sabe o que é dia mau. E a Bíblia está dizendo algo, irmãos. Será que eu estou me mostrando fraco no dia da angústia? Quem aqui já esteve angustiado? Quem aqui passou alguma angústia essa semana? 1, 2,
Quem ficou preocupado com uma conta que tinha que pagar, um problema que bateu na sua porta, uma notícia ruim que de repente pintou no seu WhatsApp. 2, 3. E aí, se você se mostrou fraco, 4, 5, é porque você é fraco. Mas e aí, o que eu faço se eu sou fraco? Aí você vai comigo em Efésios capítulo 6, e eu vou te dar a resposta, eu vou te dar a solução, amém? Nós não somos profetas do caos, somos profetas da nova aliança. Nós falamos sobre boas novas. Se você está fraco, eu quero te dar uma palavra de Deus para que você se fortaleça. Efésios capítulo 6. Veja bem, nós acabamos de ler um texto que fala sobre fraqueza. Agora eu quero te mostrar uma outra palavra na Bíblia que fala sobre força. Diga assim, força. Aleluia. A partir do versículo 10, acompanha comigo aí. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor. Olha só, se a angústia veio e eu me mostrei fraco, é porque eu sou fraco. Agora a palavra do Senhor vem e diz o seguinte: seja fortalecido no Senhor. Se você está fraco, se você é fraco, a palavra de Deus diz: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O que é se fortalecer no Senhor? Simples, é se fortalecer na sua palavra. Diga comigo, palavra. Se você é fraco, se você está fraco, se você está se manifestando fraqueza na hora da tribulação, na hora da angústia, fortaleça-se no Senhor. Eu não entendo, porque às vezes o crente quer se fortalecer no livro de autoajuda, ele quer se fortalecer nas teorias de coaching, ele quer se fortalecer em palestras motivacionais, mas não quer se fortalecer no Senhor. Você é crente, você é guiado pelo Espírito, quem te alimenta é o Espírito. E a palavra de Deus diz: sejam fortalecidos no Senhor. Não procura outra fonte de força, irmão. Não procura outra fonte de ânimo. Não procura fonte de alento. Seja fortalecido no Senhor, na sua palavra. Quando você está fraco, abre a Bíblia, vai para a palavra, vai degustar, digerir, regurgitar a palavra. Porque a palavra de Deus, lá no livro de Tiago, diz que ela é poderosa para salvar a sua alma. Então, se a sua alma está abatida, por que está abatida a minha alma? Vá para a palavra, fortaleça-se no Senhor, e a sua alma vai sendo salva, a sua alma vai sendo restaurada, a sua alma vai sendo curada, amém? E fortaleça-se na força do seu poder. Qual é a força do poder de Deus? Qual é o poder de Deus? Diga comigo, Espírito Santo. Então, fortalecer no Senhor, fortalecer na sua palavra, fortalecer na força do Senhor, fortalecer-se no Espírito Santo. Veja bem, aqui está falando sobre comunhão. Se você quer se fortalecer, vá para a palavra e vá para o Espírito. Vá para a palavra e vá para o Espírito. Fala comigo, palavra e Espírito me fortalecem. Quando Jesus estava com os seus discípulos, em certa ocasião, Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: as palavras que eu vos digo são Espírito e geram vida. Se você está precisando de força, se você está precisando de vida, se você está precisando vencer tribulações, angústias, fortaleça-se na palavra e fortaleça-se no Espírito. Irmãos, não tem forma de uma nova criatura, um ser espiritual, se fortalecer de outra maneira. Você sabe que existe o homem carnal. Existem 3 homens na Bíblia. Fala comigo, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não é nascido de novo, ou seja, aquele que não tem uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o homem natural. O homem carnal é aquele que, apesar de ser uma nova criatura, ainda é guiado ou ainda é muito puxado, levado pela carne. E o homem espiritual é aquele homem que é guiado pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente. E ninguém o discerne, senão o Espírito. Então, se você é espiritual, olha o que a palavra de Deus está dizendo: só coisas do Espírito
vão ser soluções na sua vida. Amém? Só coisas do Espírito, ou seja, só a palavra de Deus é que vai te tirar de problemas. É claro que existem pessoas cheias do Espírito de Deus que vão te orientar na palavra. Jesus falou certa ocasião assim: quando o Espírito da verdade vier, Ele te guiará a toda a verdade. Então o Espírito de Deus sempre vai te guiar à verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Amém ou não amém? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então o Espírito de Deus sempre vai te guiar para Jesus. E João testificou de que Jesus era a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. E essa palavra se fez carne. Então o Espírito de Deus sempre vai te guiar para a palavra, sempre vai te guiar para a verdade. Então quando você começa a se relacionar com o Espírito, quando você começa a se relacionar com a palavra, isso vai gerando em você força, poder. Quantos precisam de mais força e mais poder? Se relacione mais com a palavra. Sabe, irmãos, uma coisa o pastor tem falado bastante e eu compartilho da mesma ideia. Deus não está obrigado a fazer nada por você. Tudo o que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Ele entregou o seu único filho naquela cruz. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, se não me engano, no capítulo 3, que Deus deu juntamente com Cristo todas as coisas para que você vivesse uma vida plena e com piedade. Ou seja, você tem tudo que foi vindo da parte de Deus para viver a melhor vida nessa terra. Então, como você está nesse mundo, problemas ainda virão. Só que quando o problema vier, esse problema tem que me encontrar pronto. Ele não pode me encontrar, como foi falado agora em Provérbios, fraco. Ele tem que me encontrar pronto. E olha o que a Bíblia vai continuar dizendo no versículo 11. Estou em Efésios 6 ainda. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Então, veja bem, eu vou lendo em partes para a gente poder dirimir bastante. Vista toda a armadura de Deus. Às vezes você está vestindo partes da armadura de Deus. Às vezes você está usando partes daquilo que Deus liberou sobre você. Às vezes você está usando até o escudo da fé. Mas você pode não estar usando a couraça da justiça. Às vezes você pode estar usando o cinto, né? Da verdade, mas você pode não estar usando, por exemplo, o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Ou você pode estar usando o calçado, mas não está usando o capacete. Mas a palavra de Deus está dizendo para que eu use toda a armadura de Deus. Para quê? Pergunta aí, para quê? Para poder ficar firme. Então, irmãos, a armadura de Deus não é para no dia da angústia, ou no dia dos problemas, ou quando o diabo vier com qualquer armadilha para mim, não é para eu tropeçar e cair. Não é para eu ficar choramingando, dizendo, ó Deus, ó céus, ó vida. Pastor lembrou, viu? Não é para eu ficar lamentando, sabe? É para eu ficar firme. Diga firme. Você conhece algum crente que não está firme? A Bíblia está dizendo por quê. Está aqui no versículo 11 de Efésios. É porque ele não está usando toda a armadura de Deus. Irmãos, não existe meias verdades nas Escrituras. Jesus falou uma vez assim: quem não é por mim, não é mais ou menos. Ele falou não, ele falou é contra. Não tem meio termo. Se você não está com ele, você está sem ele. Não dá para ficar em cima do muro, sabe? Então eu vou usar parte da armadura e a coisa vai funcionar. Não vai funcionar. Fala comigo, não vai funcionar. Porque a Bíblia diz para nós usarmos toda a armadura de Deus. Para eu ficar firme, eu tenho que usar toda a armadura de Deus. Então vamos lá, para quê? Para ficar firme. Firme contra o quê? Está aí no mesmo versículo. Contra as ciladas do diabo. Eu sei que você não é nenhum bobo. E você sabe que o diabo está armando coisas o tempo todo contra você. Nós temos um inimigo em comum. Nós temos um adversário. Todo crente na face da terra, todo crente em Jesus, todo cristão tem um inimigo. E o nome dele é Satanás, diabo, adversário, dragão, capiroto, seja lá o que você quiser chamar, né? Chifrudo, né? Depende da sua formação aí. É o seu inimigo. Só que a Bíblia diz, irmãos, isso aqui é fascinante, que quando eu visto toda a armadura de Deus, eu fico firme contra qualquer cilada, armadilha do diabo. Olha, vamos mais a fundo, hein? Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Algumas versões dizem que a nossa luta não é contra seres humanos.
Não são pessoas que estão se opondo contra você. Ainda que o diabo possa estar usando alguns irmãos, ou alguns primos, ou alguns, que não são nem irmãos nem primos, que possam estar usando para te perturbar. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas. Amém? Quando alguém te perturba, pensa isso assim, calma aí, não é contra ele que eu tenho que ir. Não é contra fulano, eu não tenho que ficar com raiva de ninguém. Eu não tenho que ficar irado de ninguém, Não tenho que ficar com, como é que é? Nariz? Inflamado. Avermelhado, rubro. Eu até falei isso, irar não é pecado, mas andar na ira, tomar decisões na ira é. E eu não tenho que viver assim. Pelo contrário, a minha luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja só, Paulo está falando de 4 classes aqui demoníacas. 4, posso falar de classes hierárquicas até. Mas veja bem uma coisa, Paulo não usa a palavra guerra. Eu acho muito interessante isso. Ele não usa a palavra batalha, ele usa a palavra luta. Na sua Bíblia está diferente? Ele usa a palavra luta. E essa palavra luta no grego é a palavra palos. E ela, como Paulo está falando da armadura, ele estava se referindo, ele estava usando como simbologia um soldado romano. Então ele descreve as peças de armadura de um soldado romano, porque eles estavam familiarizados com aquilo. Quando Paulo usa a palavra palo, que foi traduzida por luta, essa palavra palo era uma luta comum para os romanos, que era semelhante a uma que nós conhecemos hoje como judô. Nesse palo, você tinha que fazer o seguinte, você tinha que pegar o seu oponente, derrubá-lo no chão, e você tinha que mantê-lo no chão durante um tempo, imobilizado, e aí você era o vencedor. Isso era palo. Então Paulo está dizendo o seguinte, o nosso palo não é contra pessoas, não são pessoas que eu tenho que imobilizar, não são pessoas que eu tenho que colocar no seu lugar e manter no seu lugar, mas são, diga comigo, principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Ele está falando de 4 classes que são classes potentes, mas ele está dizendo o seguinte, a sua luta é contra eles, são eles que vocês têm que dominar, são eles que vocês têm que posicionar. Por quê? Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido, permanecerem inabalados. Gente, Paulo está dizendo que quando eu uso toda a armadura de Deus, eu fico firme, e a única coisa que vai me acontecer é vencer. Você podia ter sido mais empolgado. A única coisa que vai te resultar é vencer. Quem quer vitória aí, vaso? Ora. Então, você quer vitória? Não vai chorando, gemendo e rolando, não. Você quer vitória? Vista-se de toda a armadura de Deus. Fique firme contra as ciladas do diabo, porque vocês vão resistir no dia mau. O dia mau vem, gente. Só que eu tenho uma notícia boa para você, tem prazo de validade. O salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas depois disso vem alegria. Então tem prazo de validade para o seu choro, tem prazo de validade para a sua dor, tem prazo de validade para o seu dia mau. A alegria vem no amanhecer, quando passa aquele período, a alegria vem. E a Bíblia eu gosto muito disso, irmãos. A Bíblia não dá em momento nenhum, se nós obedecermos o que ela fala, se nós obedecermos a palavra de Deus, ela não dá nenhum sinal de que nós vamos perder. Pelo contrário, ela diz assim, somos mais do que vencedores em Cristo. Mas, você já parou para pensar o que é ser mais do que vencedor? Todo mundo sabe o que é um vencedor, mas você sabe o que é mais do que vencedor? Se eu, o pastor Matusalém e o pastor Tiago fôssemos disputar uma corrida, 100 metros rasos, alguém seria o vencedor. Eu acho que eu venço, hein, pastor? Existe um vencedor, toda corrida tem um vencedor, todo jogo de partida de futebol tem um vencedor. Mas existe aqui na palavra uma outra categoria onde você e eu nos encaixamos quando estamos em Cristo, que é mais do que vencedores.
Sabe por que mais do que vencedor? Porque você ganha um título de uma conquista que alguém ganhou para você. Não precisa falar, né? Você ganha salvação não pelas suas obras, mas porque alguém conquistou para você. Então eu sou mais do que vencedor, porque alguém conquistou para mim e me deu esse título. E aí você pode passar tribulações, você pode passar problemas, você pode passar angústias, perseguições, você pode passar nudez, você pode passar perigos de espada, de assalto. Alguém que já foi assaltado? Eu fui assaltado 2 vezes na vida. Uma com uma arma na minha cara. E depois daquilo eu falei que nunca mais eu seria assaltado. Nunca mais eu fui assaltado e nunca mais vou ser assaltado. Amém, igreja? Amém. Você passa perigo. Quando você vê uma arma apontada na sua cara, você passa perigo. Mas a Bíblia diz que em todas estas coisas, se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. E quando a gente está falando aqui do diabo, das ciladas, tem uma coisa interessante. Eu não venci o diabo, mas aqui, Jesus, Yeshua, quando ele foi para aquela cruz, quando ele derramou sangue naquela cruz, a Bíblia diz que principados e potestades foram envergonhados. Você tem noção do que é ser envergonhado? Você tem noção do que é toda uma hoste satânica? E aí eu vou falar aqui, você tem noção de exércitos de principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal sendo derrotadas por um homem naquela cruz? E aí agora, veja bem, agora você não tem que guerrear mais. Você tem que se manter firme em Jesus. Você tem uma luta, e essa luta é, mantenha ele no lugar dele. Como que eu mantenho ele no lugar dele? Quando eu estou no meu lugar, em Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, Efésios é um livro interessante porque ele fala sobre nós lidando com as forças do mal. E como eu falei, o tempo todo ele diz, se nós cumprirmos o que a palavra diz, nós vamos vencer. Nós sairemos vencedores. Ele não fala que nós vamos perder. Eu acho interessante porque Efésios começa falando sobre entendimento. No primeiro capítulo ele fala assim: eu oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de conhecimento ou de revelação, para que vocês possam conhecer a Deus plenamente. Aí no capítulo 3 ele fala, em toda a sua altura, largura, toda a dimensão, profundidade, para que você possa conhecer a Deus completamente e entender a suprema grandeza do seu poder operando em nós. Existe um poder supremo excelente operando em nós, igreja. Essa série que o pastor começou sobre tempo de manifestação, se você não entender que tem um poder supremo, grandioso operando em você, como é que você vai se manifestar? Por isso que antes de Paulo falar sobre a nossa luta contra as hostes da maldade, espirituais da maldade, ele começa falando o seguinte: você primeiro precisa entender quem é você em Jesus. Você precisa entender, ter revelação, ter sabedoria, ter conhecimento, entender a grandeza do amor de Deus. Você precisa saber para que você foi chamado, qual é a herança da tua vocação nos santos, qual a suprema grandeza do poder de Deus operando em nós, igreja. Quem é igreja aqui? Tem um poder supremo operando em você. Manifeste-se, desperta. É no mesmo livro de Efésios que Paulo diz: desperta tu que dormes, desperta dentre os mortos, e a luz de Cristo vai resplandecer sobre você. Olha só, Paulo não está falando para o mundo. Quem está no mundo tem que despertar. Ele está falando para você, igreja. Desperta dentre os mortos. Você sabia que você pode ser igreja, crente em Jesus, e estar andando no meio dos mortos, ou se comportando como morto? Por isso que Paulo diz: desperta. É a mesma coisa que dizer aviva. A gente fala muito sobre avivamento, né? Aviva. Avivar é voltar a trazer vida. Então, aviva você que está morto. Desperta você que dorme. Na Bíblia, muitas vezes, principalmente no hebraico, dormir era simplesmente uma metáfora para estar morto. Então Paulo está dizendo: se você está morto,
se você não é eficiente espiritualmente, se você não está influenciando, fazendo nada no reino, você precisa despertar. Jesus falou para os seus discípulos assim: vocês são o sal da terra. Quem é sal da terra aqui? Amém. Mas ele falou assim: mas se o sal não salgar? Eu tô falando com você e comigo mesmo. Toda vez que a gente prega, né, pastor, o primeiro ouvido é o nosso. A palavra sempre é pra gente também. Eu não estou me colocando aqui na posição de superior a ninguém, não é isso? Nunca, não sou mesmo. A Bíblia diz: considera o próximo como superior a si mesmo. Mas se eu sou o sal e eu não salgo, Jesus disse, não sou eu, que ele não serve para nada. Sal que não salga não serve para nada. Só serve para ser jogado fora. Olha só, vou falar igual a pastora Nédia colocou esse dia no grupo: quem tem ouvidos ouça. Só serve para ser, ouça o que o Espírito diz. Só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Quantos crentes em Jesus estão sendo pisados pelos homens? Se o sal não salga, ele não serve para nada. Se você está nele e não está dando fruto, o que acontece? Então, irmãos, nós precisamos, nesse tempo de manifestação que está sendo proclamado, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Sabe, tudo que está acontecendo aí são ciladas do diabo. Tudo que está acontecendo aí são armadilhas do diabo. Você pode até não entender, você pode até achar que não, mas isso não é coincidência. Eu sei que tem muita gente com medo, mas se no dia da angústia você está mostrando fraqueza, você é fraco. Não fica chateado comigo. Você é fraco. Desculpa. Mas você pode se fortalecer. Se você está morto, você pode ser avivado. Se você não está salgando, passa a salgar, porque é melhor do que ser jogado fora e pisado pelos homens. A gente está num tempo de manifestação, é um tempo de gente olhar para nós mesmos e falar: será que eu tenho vivido o que Jesus me chamou para ser? Como eu falei, o primeiro capítulo de Efésios até o terceiro capítulo, Paulo fica tentando fazer a igreja entender a identidade dela em Cristo. Várias vezes ele fala: nele, em Cristo. Nele. Nós não somos nada sem ele, é nele. E eu tenho que entender isso. No capítulo 3 ele fala assim: nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Presta atenção, muito acima de principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Você não está entendendo? Muito acima. A tua visão tem que ser diferente. Se você começar a compreender essa palavra que nós estamos falando, você vai olhar para o diabo assim e não assim. Quem entendeu a minha atuação? Porque, olha só, não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo que nós estamos assentados juntamente com Cristo muito acima. Então por que a gente vive como se fôssemos lá embaixo? Por que nós não estamos nos manifestando? Por que nós estamos correndo? Ontem eu fiz uma live com um grupo de pessoas e estava falando sobre isso, sobre a autoridade que o crente tem em Jesus. E eu lembro que antigamente eu conheci umas pessoas que falavam assim para mim: Alex, eu aprendi que se você deixar o diabo quieto, ele te deixa quieto. Então eu não mexo com ele para ele não mexer com... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: você pode mexer com ele ou não, ele quer te matar, ele quer te roubar, ele quer te destruir, porque é o único propósito dele. O que você tem, ele nunca vai ter. Você tem agora o DNA de Deus, a filiação de Deus, o Espírito de Deus em você, ele nunca vai ter isso. Então a única coisa que resta para ele é tentar te matar, te roubar e te destruir. Mas você tem o Espírito de Deus em você. Você tem a palavra de Deus em você. Eu marquei o tempo aqui para eu não me prolongar. Então deixa eu só continuar aqui para eu encerrar nesse texto. Diz assim: peguem toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido,
permanecer inabaláveis. Então olha só, eu visto a armadura, o diabo vem contra mim, eu fico firme, ele não me vence. E aí, ou seja, ele foi derrotado, ele vai embora. Ele veio contra mim por um caminho, e aí ele vai, fugir por 7. E aí depois disso, o que eu faço? Vou dormir? Não, eu permaneço firme. Amém? Ou seja, eu permaneço usando a armadura, porque eu não sei quando ele pode voltar. Eu não sei em que momento ele vai voltar. Então eu estou o tempo todo vigilante. Sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário está ao derredor, bramando, como, ele não é um leão, como, é uma comparação, um leão. Por que como um leão? Porque lá em Amós, capítulo 3, eu acho que no versículo 2, se não estou enganado, diz assim: rugirá o leão sem que alguém trema? Então quando um leão ruge, opa, você fica tremendo. Se você está numa floresta e de repente dá um rugido, opa, você treme na base. A Bíblia compara, fala que o diabo é assim. Ele não está dizendo que ele vai te tragar, ele está dizendo que está ao derredor procurando alguém. Ele vai rugir. Se você tremer na base, ele pode te dar uma tragada. Mas se você estiver firme, porque você sabe quem você é, ele vai ter que fugir de você. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o que vai acontecer? Gente, sujeite-se a Deus, resista o diabo e ele vai te destruir. Não é isso. Aí eu vou te perguntar, você está se sujeitando a Deus? Você está em sujeição a Deus? É o primeiro passo. O segundo, você está resistindo ao diabo? É a luta que Paulo está falando, é uma resistência. Ele está no lugar dele, eu preciso mantê-lo naquele lugar. Você está resistindo ao diabo? Ele vai fugir. Ele vai fugir. Vou falar de novo, ele vai fugir. Se por um caminho vier contra você, por 7 fugirá, desesperado. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, ou seja, o cinto da verdade. Eu vou só falar rapidamente. O cinto da verdade é ter uma compreensão clara da palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra, crente. Amém? Você precisa ler a palavra. Tem gente nessa sala que passou a semana sem sequer olhar para a Bíblia. Quem dirá ler? Tem gente que usa digital, mas quem ainda usa de papel, vai lá na sua estante, deve estar empoeirada. Tem crente que acha que quando você liga a televisão e passou um versículo bíblico, opa, já li a palavra. Não é isso não, irmãos. Caixinha de promessas, você já passou. Deus está querendo que você tenha relacionamento de intimidade com Ele. Como você vai se manifestar se você não o conhece? Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E mais um pouco à frente, no mesmo capítulo, ele diz assim: a natureza, ou a criação, está aguardando com ardente expectativa a manifestação daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. O mundo está esperando que você se manifeste. Mas não é qualquer crente não, ele está falando lá de crentes guiados pelo Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Então o cinto da verdade, o cinturão da verdade, ele é uma compreensão clara da palavra de Deus. A outra parte da armadura, a couraça da justiça. A couraça é uma peça que protege o teu tórax, ela protege os teus órgãos vitais. Justiça protege a tua vida. Saber quem é você em Jesus protege a sua vida. A Bíblia diz para que nele nos tornássemos justiça. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: coloque a justiça como uma couraça protegendo o seu peito. O que é isso? É o entendimento de que o que Jesus fez por mim, não eu. O pastor fala isso aqui, acho que quase todo domingo eu escuto ele falar isso nas conversas. Eu não sou salvo por obras. Eu não sou salvo por ser bonzinho. Eu não sou salvo por parar de pecar. Eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Em quem? Jesus. A Bíblia diz que pela desobediência de um homem, a morte veio a toda a humanidade. Mas pela obediência de um homem, eu posso reinar em vida, justiça,
tem que ser uma couraça no seu peito te protegendo. Amém? Outra parte da armadura, calçados, sandálias. A sandália serve para proteger os seus pés na sua caminhada. Ele fala aqui, não é qualquer sandália, ele fala da sandália da preparação do Evangelho da Paz. Irmãos, se você anda carregando o Evangelho da Paz, ainda que haja pedras no caminho, os seus pés estão protegidos, porque você está calçado com a preparação. Onde você for, você está levando paz. Você entra numa casa, deixa a paz lá. Se rejeitam, recolhe a paz e vai embora. Mas os seus pés não estão sendo feridos. Está cheio de homens e mulheres de Deus, que na caminhada se feriram, ficam magoados, alguns se desviam. Alguns param de viver o ministério porque ficaram feridos, magoados. Se você é alguém, se você é essa pessoa, essa noite, você precisa voltar ao primeiro amor. Voltar para Jesus e falar: Jesus, eu estava usando uma parte da armadura, mas não estava usando a outra. Essa noite eu preciso usar tudo, porque eu vou permanecer firme e eu vou vencer. Eu conheço um bom podólogo para você, Jesus. Vai renovar os seus pés também. Amém? Amém? Segurando firme o escudo da fé. Eu acho até que alguém falou sobre o escudo da fé aqui hoje, se não me engano. Segurando firme o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? Para apagar dardos inflamados do maligno. Irmãos, a fé, e aí não é qualquer fé, é a fé em Jesus, é a fé na palavra, ela te protege de sugestões do diabo. E quem é você? Você não é nada. Você quer pregar para mim? Aí você tem fé na palavra, mas Jesus falou que eu sou. Então o diabo pode falar que você não é. Jesus falou que eu sou, eu creio em Jesus, irmão. O diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio. Eu creio na verdade. Amém? Então eu uso a fé na palavra de Deus como um escudo. E eu não sei se você sabe, mas o escudo ele é manuseável. Se o ataque vem de cima, se o ataque vem daqui, se ele vem de baixo, ou seja, a fé ela te deixa preparado. No dia da angústia, no dia dos ataques, eu não vou ficar lamuriando, eu vou pegar o escudo da fé e eu vou mostrar força, eu não vou mostrar fraqueza. Amém? Usando também o capacete da salvação. Saber que você é uma nova criatura, que você foi salvo, redimido, liberto, protege a sua mente. Eu sempre falo, tem um livro muito famoso da Joyce Meyer, que fala sobre o campo de batalha na mente. Se o diabo te mantiver a sua mente no campo natural, você já perdeu. Mas, como diz Paulo, calma aí, nós temos a mente de Cristo. Então os meus pensamentos não são daqui, tem que ser de lá. Uma vez Jesus repreendeu Pedro, porque ele disse assim: Pedro, os teus pensamentos estão aqui. Você não está pensando nas coisas do alto, você está pensando nas coisas da terra. Se o diabo te mantiver no nível do natural, ele já está galgando vitória contra você. Mas se a tua mente é a mente de Cristo, Paulo diz assim: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem instruiu ao Senhor? Mas nós, ele está falando da nova aliança, de nascidos de novo. Por que ele fala nós? Temos a mente de Cristo. Se quiser conferir, isso está em 1 Coríntios 2. Depois você dá uma lida no capítulo. Eu tenho a mente de Cristo. Então o capacete da salvação vai preparando isso, vai protegendo os seus pensamentos. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Começamos na palavra e terminamos na palavra. A espada, irmãos, ela é a única ferramenta que ela é muito curiosa. Ela serve tanto para defesa, porque se alguém te ataca a espada, você defende, né? Mas ela também serve para ataque. Então olha só que coisa, revelação para você. A palavra de Deus, ela tanto te protege, como ela ataca os teus inimigos. Como ela vai de encontro aos inimigos que se levantam contra você. Olha que coisa poderosa. Então, se uma doença vem contra mim, a palavra de Deus me protege e ataca aquilo.
Se alguém fala mal de mim, não que você esteja dando razão, né? Mas se você não está dando razão, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo não resistirá. Você vai refutá-la. Isso é promessa. Mas para isso eu preciso usar a espada. Você sabe usar a espada do Espírito, irmão? Você sabe usar a palavra de Deus? Sabe ou não sabe? Paulo fala para Timóteo assim: aprenda a manusear bem as escrituras, a manusear bem a palavra. Você tem que aprender a usar a palavra. Se você não ler, você não vai aprender. Pastor, qualquer pessoa que gosta de estudar a palavra, todas as vezes que acontece uma situação na sua vida, não é assim, pastor? O que a gente chama? A palavra. Se você acontece um problema financeiro, você evoca a palavra. Igual a irmã Ana ministrou aqui, você evoca a palavra, texto sobre finanças. Opa, o meu Deus vai suprir minhas necessidades. É palavra. É um problema no casamento, chama a palavra. Deus de paz, né? Aquela paz que excede todo entendimento. Opa, problema, morte, doença, chama a palavra, invoca a palavra. Use a palavra, porque é uma espada. É uma arma que você pode usar para atacar, para se defender e para atacar os teus inimigos. E o último versículo, versículo 18. Orem o tempo todo no Espírito. Você pode achar que a armadura acabou no versículo 17, mas não acabou. Oração faz parte dessa armadura. O versículo 18 diz: orem em todo tempo no pensamento, na alma, na carne. É isso, irmãos? No Espírito. Orar no Espírito, Romanos capítulo 8, é orar sendo guiado, controlado, dirigido pelo Espírito, não pelo que eu acho. Porque Romanos 8 vai dizer no versículo 26, nós não sabemos orar de maneira a alcançar os resultados eficientemente, mas o Espírito intercede por nós. E Ele usa sons que não conseguem ser expressos em palavras. Ou, vou falar na linguagem que você possa entender, gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é que não podem ser expressos, que não conseguem ser entendíveis. O que isso lembra você? Para mim, posso estar até enganado, lembra línguas. Orando o tempo todo no Espírito. O Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis, inteligíveis em palavras. É o que significa essa expressão. Então eu tenho que confiar na oração do Espírito sobre minha vida. E aí, como eu falei, não tem outra opção senão vencer. Quantos querem nessa noite mudar a situação e se tornar mais do que vencedores? Coloque-se em pé. Você ouviu uma palavra que começou falando sobre fraqueza. Se no dia da angústia você mostra fraqueza, é porque você é fraco. Mas eu concluí com uma palavra que diz: fortaleça-se no Senhor. E eu te disse quais são as partes da armadura que te mantém inabalável. Não significa que não vai ter oposição, não significa que não vai ter luta, mas você já venceu. Fique firme. Combata o bom combate da fé. Sabe qual é o bom combate da fé? Ficar firme na palavra. Porque Jesus te disse algo, o diabo fala outra, e você fica firme no que Jesus falou. Romanos 3,4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus prevaleça na sua vida. Fecha teus olhos. Fala com o Senhor aí do teu lugar. Se qualquer ponto dessa palavra falou com você, conversa com o Abba agora. Conversa com o Abba. Senhor, aquela parte foi comigo. Aquela outra foi comigo. Porque a palavra que saiu da minha boca foi uma, mas o Espírito ele vai gerando em você de acordo com a sua necessidade. Ele está falando com você. O Espírito ele se relaciona pessoalmente. Cada um de vocês está aqui nessa sala. Deus quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Isso não é para apóstolo, para pastor, para bispo. Isso é para todo filho. Todo filho tem relacionamento com o Pai. Para que você chegue na estatura de maturidade,
E como o pastor tem ministrado, você possa reproduzir o DNA do Pai em você, que está em você. Amém, pastor? Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu sei que ela tocou em alguns corações. Agora, palavra gloriosa, várias pérolas maravilhosas, coisas inefáveis, porque a palavra de Deus, ela é tremenda. E eu estava ali e eu fiquei assim um pouco até pensativo, porque o pastor Alex liberou falando sobre como que você tem se manifestado, como que você está nesse tempo. Se está fraco é porque você já era fraco, não é porque você se tornou fraco. E ele deu como se fortalecer. Uma palavra muito esclarecedora, foi uma palavra, um sermão explicativo, não tem como você não entender. Mas ele liberou uma pérola aqui que eu peguei, e eu falei assim, não sei como é que não vibrou, a igreja não vibrou. Ele falou assim, você sabe como que o inimigo vai ficar no lugar dele? Ah, essa minha filha. Quando você se colocar no teu. E qual é o nosso lugar? Em Cristo. Irmão, se eu fosse você perdeu de novo a oportunidade de dar um brado. Vou falar de novo. Ele disse, acho que tu dormiu na hora. Tu dormiu agora de novo. Ele disse o seguinte, sabe quando o inimigo vai ficar no lugar dele? Quando nós estivermos no nosso, em Cristo. Aleluias. Amados, que nessa noite, em nome de Jesus, você seja ministrado. Você identificou qual é o seu estado aí, como você tem se manifestado nesse tempo. Então, agora em nome de Jesus, seja ministrado. Nós já estamos encerrando o culto, mas seja ministrado agora por esta canção. Ore aí. Comece a orar, comece a falar, Senhor, Tu nos deu, através da Tua palavra, todas as armaduras para que eu esteja fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Então que o Senhor esteja agora te adestrando aí para esta luta, para que você possa imobilizar Satanás, e não ele te imobilizar, como foi falado nessa noite, em nome de Jesus. Por a noite chegar, Tu és quem me guia. Você vai estar fortalecido no dia mau. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, eu peço agora, Senhor, que a Tua força, Senhor, esteja indo, Pai, pela força da sabedoria humana, porque quem se estriba na sabedoria humana, no dia mau é surpreendido.
quem me Senhor, mas quando nós estamos em Ti, nós somos mais do que vencedores. Quando estamos revestidos das armaduras de Deus, nós resistimos o dia mau. Pode vir a tempestade, Tu és o nosso abrigo. Se o mar